Então, vamos lá. A gente já sabe que o transtorno de personalidade geralmente, o que baseia muitos transtornos mentais. Mas ele, como é um transtorno de personalidade, não é propriamente uma doença, mas é uma desordem que pode causar algumas doenças. Tá legal? O que Outra característica importante desse transtorno de personalidade é que o paciente ele vai crescendo com sintoma. Por isso que a gente chama de sintoma caracterológico. Por quê? O paciente vai crescendo e, à medida que ele cresce, o sintoma também cresce. Tá? Isso é muitíssimo importante. Então, o sintoma do transtorno de personalidade parece fazer parte do que o sujeito é. Ah, ele é muito frio. Ah, ela é muito emotiva. Ah, ela é muito dramática. Enfim, tudo isso pode fazer parte de uma sintomatologia que vai formar um sintoma, um transtorno de personalidade. E o que está na base disso? Os esquemas. Então, aqui eu falo de um transtorno e falo de um dos esquemas que podem estar ali, ó, contribuindo para esse transtorno. E como é que a gente vai tratar, né? Essa coisa tão difícil de tratar, dito pela psicanálise, pelo behaviorismo, pela TCC, o transtorno de personalidade é uma das coisas mais difíceis de tratar, né? A gente vai tratar por partes, o esquema. Entendem isso? O esquema, tá? Então, vamos lá. O que é o transtorno de personalidade esquizoide? Como é que é? É um padrão difuso de distanciamento das relações sociais. O sujeito ele fica afastado. Além de se afastar, viver sozinho, né? Não conseguir ter muitos contatos sociais, ele tem uma faixa bem restrita de expressão das emoções, ou seja, ele se afasta e não consegue expressar os seus sentimentos mais básicos. Não consegue, tá bem? E aí, esse transtorno, como todo transtorno de personalidade, começa no início da vida adulta e vai estar presente em vários contextos. Em vários contextos. O cara, ele não se isola só dos amigos, não se isola só da família, não se isola só no trabalho. Ele se isola de tudo. Tá? Ele é um isolado. Né? Ele é ali, ele com ele mesmo, tentando entender as suas questões. E para a gente dizer que o sujeito tem um transtorno de personalidade esquizoide, é preciso que ele apresente 4 dos seguintes sintomas, tá bem? 4. Se dentre esses 7 que eu vou dizer, ele tem 4, a gente já pode dizer, né? Fazendo um laudo ali, vocês sabem que eu volto a dizer, o psicólogo pode fazer psicodiagnóstico. Existe um fantasma, né? Um mito de que psicólogo não pode fazer psicodiagnóstico. Né? O psiquiatra, às vezes, briga em relação a esse aspecto, a gente é autorizado a fazer psicodiagnóstico. Inclusive, né, existem modelos para isso, existem técnicas para isso, e quando você erra nesse aspecto, esse aí que pode ser a maior queixa ética no conselho, é um erro ao fazer um documento psicológico. Aproveitando o ensejo, a gente vai ter um curso maravilhoso com a Zarlete, que é a fiscal do CRP. Então, uma pessoa absolutamente apropriada para o assunto, sobre avaliação psicológica, que é totalmente diferente de atendimento psicológico e produção de documento. Esse curso vai ser dia 12, começa dia 12 e 19 agora de fevereiro, tá? A Zarlete é maravilhosa para esse caso, porque ela sabe o que pode, não pode, deve, não deve. Zarlete é minha parceira aqui. É um curso fundamental, porque quando
É muito diferente um diagnóstico do psicólogo e o diagnóstico do psiquiatra. O psiquiatra dá 2 rabiscos e fala ele é bipolar. E ok. Quando o psicólogo vai fazer um psicodiagnóstico, ele tem que justificar, dar referência bibliográfica, ele tem toda uma forma de fazer que é necessária para ser aceito em qualquer lugar, né? Então, a gente tem uma exigência muito maior. Então, a gente precisa estar afiado, tá bem? Para fazer esse tipo de avaliação psicológica e de documento depois dessa avaliação psicológica, tá? Quais são os 7 sintomas aqui do transtorno de personalidade esquizoide? Em primeiro lugar, o sujeito não deseja, ele não quer, e também não aproveita de nenhuma relação íntima, tá? Inclusive, ele não se sente parte da família. Não se sente parte do grupo familiar mais extenso, tá bem? Então, 1. 2. Quase sempre ele opta por atividades solitárias. Solitárias. Ele gosta de fazer tudo sozinho. Não gosta de trabalho em grupo, não quer participar de esporte em grupo, ele gosta de fazer sozinho todas as coisas. Manifesta 3, né? Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outras pessoas. Ele parece assexuado. A libido é baixíssima, baixíssima. Ele não tem interesse sexual, tá? 4, tem prazer em quase nenhuma atividade. Quase nada o satisfaz. Tá? 5, não tem amigos próximos ou confidentes que não sejam pessoas ali da família, algumas pessoas escolhidas por ele. Tá? 6, mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica de outras pessoas, simplesmente porque ele não tem interesse nessas pessoas. Não tem interesse. E 7, demonstra frieza emocional, distanciamento e embotamento afetivo. Aí você vai dizer assim para mim, Adriana, mas isso parece com autismo. Né? O que a gente chamava de Asperger, né? Que é um espectro autista, tem muito a ver com essas características aqui, não tem? Eles são muito parecidos. Então, mas é preciso que haja um diagnóstico diferencial. O esquizoide não é autista. Não é. Ele não apresentou aqueles sinais necessários no início da primeira infância. Tá? Mas, muitas vezes, se confunde. Muitas vezes a gente confunde. Então, tem que fazer um diagnóstico muito bem feito, volto a dizer. A gente é obrigada a estar ligado nos transtornos, é obrigada a saber fazer diagnóstico. Psicodiagnóstico, tá? Para quê, né, gente? Para que é importante a gente fazer um bom diagnóstico? Para a gente poder traçar um plano de tratamento. Porque o que contém a terapia do esquema, né? Um plano de tratamento, um começo, meio e fim. A gente sabe onde a gente quer chegar. E entendendo qual é o transtorno de personalidade que o sujeito tem, a gente consegue mapear quais são os esquemas que a gente vai poder tangenciar. Agora mesmo, um pouquinho antes de eu mandar o link para vocês, entre o atendimento e aqui, no nosso horário, uma aluna me mandou uma planilha e disse assim, olha que lindo que eu achei, que é o questionário de esquema com cálculo já da planilha e É interessante. Eu falei, isso é uma bosta, isso é ruim. Por que é ruim? Porque o questionário de esquema é só mais um instrumento, não é o instrumento. E quando você se permite planilhar, né, deixar a coisa ali na contação,
dos pontos, você vai esquecer de muitos aspectos qualitativos importantíssimos. Então, o questionário de esquema, ele serve para a gente assuntar. E serviu para o Young validar cientificamente, porque o questionário foi feito para pesquisas, no primeiro momento, né? Para ele proceder nas pesquisas lá. Então, serviu para validar as pesquisas que ele tinha. Depois, falou, vamos usar isso aqui clinicamente, para a gente poder, né, assuntar sobre o esquema. Mas é importante entender que, se a gente faz uma avaliação clínica, entende que o sujeito tem esquema, isso é muito mais importante do que o questionário. Porque se ele tiver na hipercompensação ou evitação, pode não dar no questionário de resignação, naquele questionário principal, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. A gente tem que ficar muito ligado, a gente tem que confiar no nosso taco. É o mais importante, tá? Então, é importante notar que esses sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso da esquizofrenia, porque na esquizofrenia pode ter todos esses sintomas. No transtorno bipolar, a gente tem que tirar essa hipótese diagnóstica, ou no transtorno depressivo com sintomas psicóticos, ou outro transtorno psicótico qualquer, viu? Então, a gente tem que entender, o cara não é esquizofrênico? Não. Ele não é autista? Não. Ele não é bipolar? Não. Então, ele tem um transtorno de personalidade esquizoide. A gente tem que ir por eliminação. Compreendem a importância da gente entender todos os transtornos? Para a gente fazer um diagnóstico diferencial. Tá legal? Agora, existe uma coisa também muito importante, que antes, na esquizofrenia, aliás, qualquer dia eu queria dar uma aula sobre um tempo sobre esquizofrenia, que é muito interessante. A gente não pode ter medo da esquizofrenia, a gente tem que entender o que acontece ali, né? Existe, antes do sujeito surtar, uma fase que a gente chama de prodrômica. O que significa isso, né? É a fase que antecede o surto. E o sujeito tem esses sintomas. Mas como é que a gente vai saber se é a fase prodrômica ou se ele realmente tem só um transtorno de personalidade esquizoide? A gente só consegue saber depois. Entenderam isso? Só depois surtou. Então isso aqui não era o transtorno de personalidade esquizoide. Ele realmente estava na fase que antecede a esquizofrenia, que é essa fase prodrômica. Entenderam isso? Tá? Tá. Pode ser que esse transtorno de personalidade esquizoide aconteça simultaneamente com um transtorno de personalidade esquizotípica, que a gente ainda vai falar, paranoide, que a gente já falou, ou evitativo. Adriana, então ele pode ter 2 transtornos de personalidade? Sim. Ou 3. Que às vezes a gente acha que é uma coisa ou outra, é preto ou branco. Não, são mais de 50 tons de cinza. Entenderam isso? Tá? São mais de 50 tons de cinza. Quais são os primeiros sinais desse transtorno de personalidade? Pode aparecer na infância ou na adolescência por meio de solidão, a criança já fica sozinha, já não se relaciona bem com os colegas, tem baixo rendimento escolar, viu? E aí, com tudo isso, ele também vira alvo de provocações na escola, o que piora a sua solidão e isolamento. E faz com que, de fato, ele se transforme, né? Ele se torne uma pessoa com transtorno de personalidade esquizoide. É o ambiente contribuindo, né, ali com temperamento para que o sujeito ainda reafirme, né, a tua história com transtorno de personalidade. Porque, gente, o ambiente é
fundamental. O ambiente é mais importante que os componentes genéticos quando a gente fala sobre qualquer tipo de transtorno de personalidade, ou transtorno do humor, ou transtorno mental. Então, ele é fácil alvo de bullying? Ele é fácil alvo de bullying. E aí, Marcíssima, o que acontece? Ele reafirma a sua solidão, ele se isola mais ainda. Então, é o ambiente contribuindo para que esse transtorno de personalidade fique robusto mais tarde. Né? Então, quem atende criança tem que ficar muito atento a isso. Usar estratégias para que esse sujeito possa se relacionar melhor com o mundo. Né? Porque tem jeito, viu, gente? Tem jeito. E assim, quais são as possíveis origens? As possíveis. Volto a dizer que aqui eu vou escolher um dos esquemas, o que eu acho mais importante dentro desse transtorno aqui, mas, obviamente, que o sujeito pode ter os 18. Pode ter os 18, aí está de parabéns nos esquemas e ter lá, ó, os 18 esquemas contribuindo para a manutenção dessa desordem. Tá legal? Então, seleciono aqui como um dos mais importantes o esquema de privação emocional. O esquema de privação emocional, né? E como é que essas pessoas que têm privação emocional chegam lá na terapia para a gente? Olha, eles se sentem solitários, deprimidos, mas não sabem o motivo. Esse processo terapêutico, né, principalmente esse baseado em esquema, ele serve para que a gente possa contar para o nosso paciente o que está acontecendo e ajudá-lo a sair dessa lama, né, emocional que ele se encontra. Entendem? Olha aqui, sentem-se também privados de emoções. Parece que o sujeito está seco por dentro. Está sentindo o quê? Nada. Você não está sentindo nada. Né? Parece que ele está seco por dentro. Pensam também que não tiveram afeto e carinho, atenção suficientes ou emoções profundamente expressas. Gente, quantos filhos... A gente, na sexta-feira, está falando sobre a teoria do apego do Bob, né? Que está maravilhoso lá também, né, Márcia? É maravilhoso da gente entender o quanto as relações parentais, principalmente na primeira infância, os primeiros meses e anos da infância, são marcantes, são fundamentais, quase que determinantes para que o sujeito desenvolva ou não um transtorno de personalidade. São marcantes a forma como a parentalidade responde às necessidades básicas daquela criança. E como a gente vê mães depressivas, mães que não conseguem ser suficientemente boas. Aliás, é muito raro ter uma mãe que consiga ser. Né? Ter uma mãe que consiga ser. Eu estava falando para uma paciente, eu estava numa sessão com uma paciente e ela disse assim, ela está com 3 filhos. E ela disse assim, eu tenho vontade de sumir. Eu tenho vontade de sumir, de gritar, de sair correndo. Eu não faço. Mas o meu desejo é esse. Ela é ruim por isso? Já precisa ser julgada por isso? Não, é porque ela é uma pessoa, né? Eu tenho uma outra que tem depressão, então ela não consegue ser suficientemente boa para a criança que ela tem. A gente vai julgar essa pessoa? Não. A depressão, como eu sempre digo, né, deixa o sujeito egocêntrico. É igual a quem tem dor de dente, só fica ali prestando atenção no dente que está doendo. Não consegue, só não consegue dar afeto suficientemente bom para a criança que ela precisa cuidar. Não consegue. Tá?
Então, essas pessoas que têm privação emocional, elas se sentem incompreendidas, solitárias, privadas de amor, acham que são invisíveis e vazios. Acham que são invisíveis. Não se sentem importantes, por isso que não conseguem estabelecer um contato de afeto com os outros. Não conseguem. Não conseguem. Simples assim. Tá? Agora, existem saídas, né, para esse esquema de privação emocional. Eu estava até conversando com a Pícano sobre isso e é muito interessante. Existem esquemas que eles funcionam para hipercompensar os outros esquemas. É quase uma forma de hipercompensação dos outros esquemas. Por exemplo, no caso da privação emocional, e aqui eu não estou me referindo somente ao esquizoide, porque o esquizoide ele parece que ele se desliga, nem isso ele faz, ele não quer contato, né? Ele não se interessa pelo outro, mas existem outras possibilidades. Por exemplo, diante do esquema de privação emocional, o sujeito monta um esquema de autossacrifício. E aí o que ele faz? Ele se sacrifica para o outro para tentar conseguir um afeto, um cadinho de afeto, um pouquinho de atenção. Então, ele se autossacrifica. Volto a dizer, são pessoas boas para caramba, moralmente boas, né? Que acham que estão fazendo pelo outro, mas, na verdade, no fundo, quando a gente vai caçar ali, a gente entende que tudo que esse sujeito quer é um pouco de afeto, é um pouco de reconhecimento. E aí, quando não tem esse reconhecimento, essa pessoa se magoa. Volto a dizer, eu fiz um parêntese aqui, eu não estou falando do esquizoide, tá? Eu estou falando que existem casos de privação emocional que a pessoa se autossacrifica para poder hipercompensar, para poder ser olhada. Geralmente são pessoas magoadas, né? Aquelas pessoas, sabe aquela, eu fiz de tudo para ele, eu entreguei a minha vida nas mãos desse sujeito, ele não me valorizou, fez errado. Né? Por isso que a gente tem que trabalhar também um conceito de amor dentro do nosso consultório. E eu indico sempre, eu estou meio que repetindo, né? Para a Márcia e para a Ricardo, isso já está muito batido, mas vocês que são novas aqui nesse grupo, né? Eu acho que o terapeuta do esquema, se não entender sobre amor, ele não vai conseguir terapeutizar direito. Se o terapeuta do esquema não conseguir, por quê? A gente trabalha com reparação parental, a gente trabalha com reparentalização. Então, se a gente não compreender e não viver essa história amorosa direito, mesmo dentro do consultório, a gente não consegue tratar o paciente de maneira adequada. Indico aqui diversos livros, mas principalmente o Amor 2.0, da Fredrickson, Amor 2.0, o Livro do Amor, volumes 1 e 2, da Regina Navarro, A Cama na Varanda, também da Regina Navarro, mas aí eu não quero que vocês reduzam. Se for para ler sobre amor, leia no Livro do Amor, volumes 1 e 2, porque ali é mais completa, ela faz um percurso histórico sobre a questão amorosa. Então, a gente precisa entender isso, tanto para psicoeducar o nosso paciente, quanto para a gente poder amá-lo de forma adequada. Tá? Porque, por exemplo, se chega um esquizoide no nosso consultório, ou se chega uma histriônica no nosso consultório, ou se chega um narcisista no nosso consultório, um antissocial, todos sofreram e sofrem de privação emocional. E se a gente trabalha com a reparentalização, com essa reparação parental, a gente precisa amar direito o nosso paciente. Tá bem? Então,
Tem 3 tipos, quero que vocês se atentem sobre isso. Existem 3 tipos de privação emocional. Eu sei que quem fez curso já passou por esse processo, mas eu estou dizendo de novo e de outro modo, tá? Existe a privação emocional de carinho, ou seja, a mãe protegeu, cuidou, arrumou, penteou, mas não deu afeto. Então, primeiro tipo de privação emocional é de carinho. Segundo tipo de privação emocional é de empatia. Ah, Adriana, uma mãe pode ter carinho e não ter empatia? Pode. Filhinho querido da mamãe, você é meu gostosinho, mas você tem que fazer o que eu quero. Então, o sujeito tem carinho, mas não teve empatia. Ele não foi ouvido na sua integridade, na sua individualidade. Porque o sujeito pode entrar no seu consultório com privação emocional e dizer assim: não, minha mãe foi super carinhosa comigo, ou super protetora comigo, meu pai também. Só que ele sofre de empatia, de falta de empatia crônica, né? O que é empatia, né? É poder ouvir, se colocar no lugar do outro como se fosse o outro, e não com as suas opiniões e preconceitos, né? Então, a empatia, as pessoas que têm privação de empatia acreditam que ninguém se dispõe a ouvi-los, acham que as pessoas não entendem como elas se sentem. O esquizoide, que a gente está falando, também sofre de falta de empatia, e ele meio que desiste. É como se a criança lá na infância tentasse se comunicar, né? Tentasse dizer sobre si mesmo, não foi ouvido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí ele arruma esse esquema mental de que vou me isolar, porque nada do que eu faça vai me fazer ser escutado, vai me fazer ser entendido. E aí ele estende essa compreensão daquele seio familiar para o mundo como um todo. E ele começa, ele ou ela, a pessoa, né, a generalizar. Estão compreendendo, né? Depois eu vou fechar aqui para a gente discutir um pouco. Aí ele começa a generalizar. Isso, é esquema. Pronto, formou o caju, formou o esquema. Tá? Um outro tipo de privação emocional é a privação emocional de proteção e cuidado. Então, compreendem esses 3 tipos de privação emocional? E, no caso do esquizoide, a falta de empatia, a privação emocional ali desse tipo, falta de empatia, é o que é mais presente na sua infância, e aí ele cresce dessa forma, esquisito. Tá bem? Aliás, todos os transtornos desse primeiro grupo, desse grupo A, ele tem como, tem essa esquisitice, são pessoas estranhas, esquisitas, sabe assim? Quais são os comportamentos típicos dessas pessoas, né, com privação emocional, que tem ali tem como expressão, né, o transtorno de personalidade esquizoide? Não pedem às pessoas que são próximas aquilo que eles precisam emocionalmente. Eles desistem por ter tentado tanto. Por ter tentado tanto. Desiste. Como assim eu vou falar? Ah, hoje quem está precisando de colo sou eu, hein, gente? Pelo amor, não dá, ninguém dá defeito, não, que hoje quem está precisando sou eu. Ah, não, me ama aí, que eu não estou podendo amar, eu preciso ser amada hoje. Não tem isso, né? E aí não demonstra, sabe, esse desejo de conforto, de carinho. Não falam a respeito de si mesmas. Não falam. Tem gente que só fala, né? Essas pessoas não conseguem se colocar. E aí, volto a dizer, sempre é o último da fila.
Deixa para lá, não, deixa que ele vai primeiro, ah, não, depois eu vou, não, porque se sentem não importantes, se sentem dispensáveis, defectivos, muitas vezes, né? Isso já é um outro esquema, tá bem? E agem como se tivessem mais força do que realmente têm, sabe, a guerreira? No esquema de privação emocional, o sujeito pode se comportar de várias formas, hipercompensando, evitando ou resignando. Não só nesse esquema, em todos os outros também. Como é a hipercompensação no esquema de privação emocional? Olha aqui. A pessoa se torna hiperexigente e nenhum amor é suficiente, viu? Se tornam, e aí eu não estou falando do esquizoide, eu estou falando do esquema eu estou falando da hipercompensação no esquema de privação emocional. Quando o sujeito hipercompensa isso, ele se torna narcisista. Porque só ele que importa. Ele tem que ser atendido prontamente. Então, na hipercompensação do esquema de privação, e a gente vai falar de narcisismo mais tarde, né? Mas eu já vou adiantando aqui, que é bom a gente fazer esses diagnósticos diferenciais, né? No esquema no narcisismo, a hipercompensação do esquema de privação emocional. No esquizoide, não. O sujeito evita, ele está na evitação. Eu não quero ter contato com pessoas, porque eu não quero ter que passar pela privação que eu passei. Vocês compreendem? E aí eles se tornam o solitário. Sabe? O sozinho, o estranho, aquele que não se envolve com ninguém, que fica no canto dele, fazendo as suas coisas sozinhos. Sozinhos. Tá bem? Quando o sujeito está na resignação, sabe aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? É esse que fica, aí o bicho come, na resignação, vai ficar parado em frente, o bicho ali, ó. Eles se tornam exageradamente carentes. Só que eles expressam a necessidade de atenção e amor se sentindo, se mostrando desamparados. Desamparados totalmente. E aí eles reclamam muito, tem várias queixas físicas para receber atenção e carinho. E qual é o transtorno que se caracteriza aqui? Vejam bem, em todos esses transtornos, existe o esquema de privação emocional, no narcisista, no esquizoide. E aqui na resignação, o sujeito pode se tornar uma histriônica, uma pessoa histriônica. Por quê? As queixas físicas são a razão que elas entendem, essas pessoas, porque tem histriônico homem, né? De chamar a atenção. Então, são aquelas pessoas que ficam sempre doentes, ou tem sempre uma perna que está doendo, paralisada, uma alergia crônica, uma dor de coluna que não passa, e vai trocando de doença ao longo da existência, ou então sofreu um acidente em 1922 e até hoje fala disso como um troféu, tem a perna como um grande, né, o certificado de que ele é um sofredor e merece atenção.